Salmos 55, versículos de número 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche os teus olhos. Abra o teu coração. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz. Tua palavra que, através dela, temos a nossa fé desenvolvida. Fala, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Tira toda a distração, Senhor. Que toda a nossa atenção, que toda a nossa motivação seja, Senhor, para Ti, para a Tua palavra. Os demônios tremem diante da Tua palavra. E nós, Senhor, temos temido a Tua palavra. Fala, Senhor. Que o nosso ser, todo o nosso ser trema diante da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero fazer algo diferente. Eu queria que você não ficasse ouvindo uma canção. Eu queria que você ouvisse uma história cantada. Essa história eu escrevi há muitos anos atrás. Eu queria que você fechasse os teus olhos e pensasse nessa história que eu vou cantar aqui agora para vocês. Feche os teus olhos e só ouça com o seu coração. Uma mulher com coração doente e alma tão carente me pediu para me ajudar. Com o rosto triste, muita dor no seu semblante, me clamou naquele instante que por ela eu fosse orar. E perguntei o que havia acontecido. Respondeu-me com gemido que o seu coração pegou. Naqueles dias uma operação faria, e era grande o seu risco, revelou o seu doutor. Me indaguei de onde vinha tanta mágoa, que o seu rosto revelava como era grande o seu rancor. E ela me disse: meu marido me traiu, os meus sonhos destruiu e o meu lar desmoronou. Pedi a ela que a ele perdoasse, para que Deus restaurasse sua saúde e seu vigor. E no momento um silêncio se instalou e uma lágrima tão fria do seu rosto derramou. Por isso, irmão, aprenda esta lição: mágoa e falta de perdão deformam o seu coração.
Na sua história, Jesus quer operar, mas para operação divina é preciso perdoar. Por isso, irmão, aprenda esta lição. Mágoa e falta de perdão deformam o seu coração. Na sua história, Jesus quer operar, mas para operação divina é preciso perdoar. Boa parte de vocês sabem que conhece essa música, mas eu vou aqui, mais uma vez, resumir essa história. Uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Quando as minhas viagens a pregar fora, eu estava pregando na região ali de Rio Negro e Mafra, que são duas cidades que são emendadas, separadas por uma ponte, mas uma está no Paraná e a outra em Santa Catarina. E ali, ministrando, no fim de semana, nós ficamos hospedados numa casa de campo muito bonita, e os irmãos nos receberam ali, nos hospedaram, uma casa muito jóia, e ali fizemos todo aquele fim de semana de pregação, e na segunda-feira, quando eu ia tomando aquele café gostoso, ia embora, a irmã, a dona da casa, me chamou e disse: pastor, tem uma irmã que veio aqui pedindo para que o Senhor orasse com ela, e ela insistiu muito, eu sei que o senhor está indo embora. Falei, não tem problema, chama ela, manda entrar. Fui para a sala e esperei ela. E ela chegou e contou essa história. Como eu cantei aqui, eu perguntei, eu quero que o senhor ore para mim. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, não, eu vou passar por uma cirurgia muito difícil, porque meu coração, literalmente, o coração dela deformou, né? Perdeu a forma. Não é uma coisa que a gente fala metaforicamente, de fato. E a cirurgia era na tentativa de restaurar esse coração. Mas os médicos só fariam isso em último caso, porque o risco enorme. Então ela pediu para que eu orasse por essa cirurgia. E eu, naquele momento, eu perguntei para ela, mas o que foi que aconteceu? E ela pegou e disse para mim, não, eu passei por uma situação difícil há muitos anos atrás, o marido dela, presbítero de igreja, traiu ela com a irmã da igreja, abandonou a casa e tudo mais. E ela disse para mim assim, mas eu já perdoei, já esqueci. Eu senti naquele momento o Espírito Santo de Deus falando no meu coração. Eu disse para ela, olha, se você perdoar agora, se você liberar o perdão, de fato, não esse perdão discursivo, eu já perdoei, pastor. Eu falei, não, perdão verdadeiro. Eu vou orar, se você liberar esse perdão, Deus vai operar na sua vida e você não vai precisar passar pelas mãos dos homens. Deus pode restaurar esse coração, mas primeiro você precisa perdoar. E a resposta dela foi uma lágrima escorrendo dos seus olhos, assim, pastor, só ora pela minha cirurgia. E de lá, vindo embora, eu escrevi essa história, essa canção. Já tem mais de 15 anos eu escrevi essa canção, uns 20 anos atrás. Interessante é que 3 anos depois, eu volto ali, na mesma região, no mesmo lugar. Eu vou pregar, só que agora eu fui pregar num auditório grande que eles tinham lá na cidade. E acabando, eu tinha feito essa canção, gravado essa canção. Eu cantei ela e contei a história dessa canção.
E quando terminou, as pessoas saíram, estava muito cheio, o auditório grande. Veio uma mulher diante de mim, e a gente vê tanta gente viajando para tantos lugares. Eu não lembrava, ela disse, pastor, você está lembrado de mim? Eu olhei e não me toquei. Ela falou, eu sou a mulher dessa canção. Eu olhei e falei, como é que a senhora está? Ah, estou indo, a senhora fez a cirurgia, o que que é? Ela falou, não, até hoje os médicos não ainda tiveram a certeza de abrir meu peito e fazer a cirurgia. E eu falei, mas a senhora sabe o que a senhora tem que fazer. Ela falou, não fala assim não, pastor, que até dói meu coração. Eu falei, a senhora sabe, tem que ser feito. E ela foi embora e não fez o que Deus mandou. Às vezes a gente não percebe. É engraçado como muitos de nós, e a igreja hoje sabe dizer palavras, recitar versículos, escrever versículos nos umbrais das suas portas, sabem dizer tantas coisas, mas não vivem elas. Todos nós entendemos o que a mágoa, o ressentimento, que as feridas da alma causam em nossa vida. O que as ofensas causam em nossas vidas. Que a mágoa, o que ela pode produzir, mas a gente não leva isso tão a sério como deveria. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Sobre aquilo que talvez a maioria, ou quase todos nós, passamos, mas muitos se negam a reconhecer e se negam a se libertar disso. Né? Somente, primeiro, a gente precisa entender que as maiores ofensas, as maiores feridas da nossa vida não são ocasionadas por pessoas estranhas, por pessoas de fora. O próprio Salmo diz isso, Davi está dizendo isso. Né? Somente aqueles com quem você se importa que podem ferir. Por quê? Porque você espera mais deles. Afinal, você deu mais de si a eles. Então, não são as pessoas de fora que podem ferir mesmo as vidas deles, mas aquelas que estão mais próximas. Aquelas de quem você mais espera. São as pessoas que mais te ferem. E quantos de nós não carrega essas feridas causadas pelas ofensas da vida? Quantos de nós ainda não está esmagado, ainda não está vivendo a deformidade de sua vida por essas ofensas causadas pelas pessoas mais próximas? Aquelas que você mais deu de si. Quanto maior a expectativa, maior a queda. A frustração de nossas vidas não é causada pelos erros dos outros, é causada pelas expectativas que nós colocamos. A expectativa é que é a causa das nossas maiores quedas, dos nossos maiores tombos na vida. Quanta expectativa nós depositamos nas pessoas que estão mais próximas de nós? Quantas expectativas nós depositamos nelas? Mas não basta parar para pensar que os casos mais cruéis de feridas, de ofensas, estão nos tribunais de divórcio. É nesses tribunais, né, que a gente percebe os casos mais cruéis de feridas, pessoas que viveram anos umas com as outras, que declararam o seu amor, que se desnudaram um para o outro, de fato, não só do físico, mas de alma, de pessoas que trocaram sonhos, esperanças, expectativas, de pessoas que confiaram, que fizeram promessas um com o outro, estabeleceram uma aliança com o outro, e naquele momento se tornam inimigos, ofendem um ao outro, ferem um ao outro.
dizem coisas que não se dizem, às vezes, nem para os inimigos. Competem gananciosamente, tratam um ao outro como se fosse uma pessoa inimiga, desprovida de valores. Quantas ofensas que os tribunais de divórcio ouvem de pessoas que mais eram próximas. Quantas ofensas, quantas feridas. Agora, é claro que ela não se restringe a isso. Quantas vezes carregamos o nosso passado, as feridas do nosso passado, as ofensas do nosso passado, palavras que a gente carrega e carrega no peito e luta com aquilo e não percebe que aquilo fez tanto mal e faz tanto mal. Quantas pessoas carregam isso? Quantas pessoas se esquecem de que o passado não nos pertence, o passado pertence a Deus. Mas nós continuamos carregando eles e se apossando dele como se fosse nosso. A nossa história não é carregada, iluminada, alimentada pelo nosso passado. Ela é alimentada pelo saber do que Deus tem para nós no futuro. Quem olha para trás não está apto para o reino de Deus, assim diz Jesus. Há duas categorias de pessoas ofendidas. Não podemos esquecer que quando Jesus fala, a oração, modelo, ele diz, perdoai as minhas dívidas ou as minhas ofensas, assim como os tenho perdoado os meus ofensores, os meus devedores. Mas há duas categorias de pessoas ofendidas. Aquelas que foram tratadas injustamente. Tem muita gente que foi tratada injustamente, foi ofendido. Quando disseram coisas malignas, quando fizeram coisas terríveis com ela, quando ofenderam a sua moral, quando ofenderam o seu corpo, quando ofenderam a sua emoção, quando ofenderam os seus sonhos, injustamente. Quando difamaram a sua vida, quando acusaram de coisas indevidas, quando depreciaram a sua capacidade, e aí vai. Pessoas que foram abandonadas, que foram tratadas piores do que animais. E aí você tem uma lista enorme que nós passaríamos horas dizendo. Mas há uma outra categoria, daquelas que acreditam que foram tratadas injustamente. São pessoas que carregam ofensas porque elas acreditam que foram ofendidas quando não foram. São melindrosas. A pessoa falou isso, a pessoa falou aquilo, a pessoa disse isso, eu não perdoo. Pessoas dizem aquilo. São pessoas que se consideram sempre vítimas do mundo, do sistema, das coisas. Ele está sempre se vitimizando. A pessoa me ofendeu. Essas pessoas geralmente ofendem meio mundo, mas uma palavrinha que o contradiz é ofensa para ele. Tem pessoas que não se arrependem daquilo que faz, mas estão sempre armados contra aquilo que fazem com ele. Qualquer coisa é motivo de ofensa. Estão falando mal de mim, não me estão dando crédito, não me fazem isso, estão me desrespeitando, não me estão me amando. Então nós temos essas duas categorias. Então nós precisamos saber muito bem lidar com isso. Porque nem todas as ofensas que eu carrego na vida, não devia carregar de forma alguma, ela vem de verdadeiramente ser tratado injustamente de uma injustiça do passado. Ela vem do eu crer que fui injustiçado. Se não tratarmos uma ofensa, ela certamente vai produzir frutos. E quais são esses frutos? Frutos do pecado. As pessoas
não encaram a questão do pecado. Sentimentos contraditórios, facciosos, são pecados. E esses pecados, esses frutos do pecado que as ofensas não tratadas vão produzir, são amargura, são vingança, são ira, são ressentimentos. E quantos de nós não carrega isso? O problema é que as pessoas não param para perceber que isso endurece e deforma o coração. Não apenas literalmente, porque na questão daquela mulher da canção foi literal, foi físico. É aquilo que a gente chama de psicossomático, ela deformou o coração mesmo, literalmente. Quando a gente fala de coração na Bíblia, não estamos falando só do coração físico, mas do assento, do intelecto, das paixões, das volições. Quantos corações estão fechados para Deus? Quantos corações estão endurecidos para Deus? Quantos corações não conseguem receber a graça de Deus? Não conseguem receber o que Deus tem para dar por causa da amargura, da ira, de ressentimentos? Quantos corações doentes, quantas vidas doentes, fracas, morrendo aos poucos, endurecidas. Aí você fala, olha, mas que coração duro. Tem tanta gente na igreja levantando as mãos, adorando, chorando, ouvindo, fazendo coisas, mas carregando tanta amargura e ressentimento no coração que não consegue ter uma conversão genuína, não consegue adentrar na intimidade com Deus, não consegue ter um amor verdadeiro, porque o amor procede de um coração puro, um coração limpo, uma boa consciência, uma fé sem hipocrisia. E o coração nunca é limpo. São quantas pessoas que não quebram a sua dívida, portanto, não alcançam a dádiva de Deus. Estão doentes, não melhoram, não mudam, não crescem, não desenvolvem, não amadurecem espiritualmente. Estão sempre voltando ao passado. Estão sempre carregando aquilo. E não percebem que isso é uma das maiores armadilhas de Satanás. Isso é uma das maiores armadilhas de Satanás na sua vida. É fazer com que o seu coração seja terra fértil, não para os frutos do Espírito, mas fértil para amargura, ira, ressentimento. É fazer com que o seu coração feche para Deus. É fazer com que o seu coração feche para o crescimento e o amadurecimento espiritual. Ele não precisa fazer muita força. Ele precisa alimentar o engano, o engodo, a mentira que você vive. De que você pode ter uma vida com Deus e ainda ter um coração fechado. Pode ter harmonia com Deus e ainda guardar em seu coração amargura, ira, ressentimento. A Bíblia diz que você, quando for dar uma oferta, você primeiro vê se tem alguma coisa com o teu irmão, vai lá, reconcilia com ele antes de dar a tua oferta. Porque senão não vai valer nada. Essa é a armadilha de Satanás. Ele cria essas armadilhas que a maioria das pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja carregam. Não consegue olhar para frente, não consegue se desenvolver, não consegue enxergar sobre a ótica de Deus, não consegue viver uma intimidade com Deus, não consegue sair da mesmice, não consegue desenvolver a sua fé, se assenta nela, mas não anda nela. Porque está carregando coisas indevidas no seu coração. As pessoas não sabem o que a amargura pode produzir. Sabe o que é amargura? A amargura é a vingança não realizada. A amargura que você carrega dentro do seu coração
É a vingança que já está produzindo seus frutos dentro de você, mas você não consegue e nunca conseguiu realizar. Você está vingando a si mesmo. Então, é importante que a gente pense nisso. Pense nisso. Por que eu não ouço tanto Deus falar comigo? Porque eu não sou movido pelo Espírito Santo. Porque eu não consigo me desvencilhar desse vício, desse pecado. Porque eu não consigo ter relações melhores com Deus e com as pessoas. Vai ver o que está no seu coração. Enganoso o coração do homem, quem o conhecerá? Não, pastor, eu não tenho isso, será? O antídoto contra isso é só um, é o perdão. É ele que abre, limpa o coração para a graça operar. Você não precisa passar pelas operações humanas para fazer aquilo que só o Espírito de Deus pode operar, só a graça de Deus pode realizar. Perdão não é um conselho de Deus, é um mandamento. E há aquelas pessoas que vivem enganadas dentro da igreja, achando que vai chegar no céu, carregando no seu coração amargura, ressentimento e ira. Não vai, porque no céu não entra ninguém com pecado. Só entra aquele que foi perdoado. E Jesus foi muito claro, as pessoas parecem que não entendem, reciclam, reverberam, perdoa as minhas ofensas, assim como tenho perdoado a quem me tem ofendido. Aí lá embaixo, o que Jesus diz depois? Porque se você não perdoar a quem tem ofendido, o meu Pai que está no céu também não vos perdoará. Aí a gente diz assim, é difícil, pastor, perdoar. É muito, por isso você precisa da graça. Você tem que clamar, me dê a graça para perdoar. Perdoar não é só dizer, não esquece, perdoar é anular uma dívida. Enquanto você não rasga e anula essa dívida, você não vive a dádiva de Deus na sua vida. Perdoar não é o bem que você faz para o outro, é um bem que você faz para si mesmo, porque isso te liberta das garras de Satanás e do vínculo que você tem com o seu passado, para que você possa olhar para o futuro e viver um presente melhor. Quantas pessoas hoje na igreja são melindrosas, por qualquer coisinha se ofendem. Saí da igreja, pastor, porque o pastor lá não me deu atenção. Saí da igreja, pastor, porque o irmão virou a cara para mim. Não quero ir mais naquela igreja, por isso ou por aquilo. Pastor, não quero saber disso. Melindrosos. Está carregando peso no seu coração, só se esquece do que faz. Só acusa os outros do que fazem com ele, mas nunca se arrepende do que faz com os outros. Você precisa se libertar disso, isso é para qualquer um. Se você está olhando para mim pensando que em outra pessoa, você está enganando a si mesmo. Estou aqui pensando naquela pessoa. Ele está falando para fulano de tal. Não, estou falando para você. O antídoto é o perdão. Porque ninguém é de fato livre, enquanto não cauterizar as feridas da alma pelo processo da purificação. Lembra quando Naamã, o grande herói sírio, foi lá ser curado por Eliseu, porque tinha gasto de tudo, a vida dele estava de mal a pior. Porque era um cara herói que chegava e todo mundo estendia, fazia, exaltava, mas lá dentro do seu íntimo ele tinha que tirar a sua farda, e ele era leproso, e aí ele tinha que mostrar as úlceras causadas pela lepra no seu corpo, na sua vida. E aí quando falaram, aquela moça falou, vai lá que tem homem de Deus, pode curar. Quando ele chega lá, que Eliseu manda um recado, vai lá, diz para ele lá mergulhar no Jordão 7 vezes.
Há uma completude para isso. Na sétima vez, o que a Bíblia diz? Quando ele mergulhou, e ele não queria, orgulhoso, não vou, porque o orgulho, eu não cedo, eu não perdoo, eu não aceito. Eu vim aqui, esse cara tinha que me atender. Olha a ofensa. Aí os soldados vai dizer assim, se ele tivesse pedido para matar 100.000 pessoas, você não faria, uma coisa muito mais difícil. Só lá, mergulha, faz o que ele está mandando, ele fez, e quando ele levantou a sétima vez, a Bíblia diz que ele estava completamente restaurado, com a pele como se fosse de neném. Mas uma versão diz que ele estava restaurado e purificado. Eu entendo isso. Porque a restauração também tem que ter o processo da purificação, porque imagina tudo aquilo que ele passou naqueles anos em que ele era visto pelos outros como um grande herói, uma grande celebridade, mas por dentro ele sabia que se as pessoas o vissem de fato, eles iriam correr dele. Imagina a raiva, a amargura, o ressentimento, a ira dele por tudo aquilo que ele passou. Ele tinha que ser purificado para esquecer o passado, para entregar o passado, porque senão ele carregaria. Hoje ele era limpo, mas ele ia viver aquele passado ainda, fazendo sombra na vida dele. E quantos de nós não vivem isso? Quantos de nós, inocentemente, acha que já exterminou o passado da vida, mas ainda vive aquele passado? Quantos de nós nos tornamos melindrosos com as ofensas de hoje porque não curamos as feridas do passado e não entendemos o valor do perdão? Quando Jesus viu aqueles homens descendo paralíticos, com todo aquele esforço, vendo eles quatro subindo o telhado, descendo para que Jesus curasse, Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Todo mundo... Que isso? Quem é ele para perdoar pecados? Só para que você saiba que eu tenho poder para perdoar pecados. Levanta e anda. Você acha que para Deus é difícil curar as nossas doenças, as nossas enfermidades, mudar a nossa história? Não. Foi muito mais difícil perdoar os pecados, porque para curar basta uma palavra. Para perdoar o pecado, teve que derramar o sangue de Jesus na cruz. Pega aquele cobrador incompassivo, né? Jesus falou que um certo rei, certo homem devia, honorário era Deus, e cada ser humano devia ele uma quantia enorme. Segundo as contas, era mais ou menos o equivalente hoje, provavelmente a uns 10 bilhões. E mandou ele prender, com ele a família falou, perdoa, ele perdoou aquela dívida impagável. Aquele homem sai e logo lá na frente encontra um que devia a ele, segundo as contas, 40 mil reais, fazendo para isso. Então o cara foi perdoado, acaba de ser perdoado de 10 bilhões, e agora vem um cara que deve 40 mil, falou, me paga, eu não tenho que pagar, me dá um tempo. Aí ele mandou prender o cara, porque o cara devia ele 40 mil. Aí os servos do rei, ou do homem, né, do rico, ficaram sabendo, mandou chamar ele diante dele, falou, eu te perdoei tanto, você não foi capaz de perdoar, mandou ele para a prisão. O que é que nós fazemos? Isso é para mostrar para nós. Você não foi capaz de perdoar aquela pequena ofensazinha que teve lá, além de você carregar amargura, ira, fechar o seu coração, você acha que eu vou te perdoar? Eu já te perdoei, eu vou cancelar o meu perdão. A gente não para pensar nisso. Porque a igreja hoje quer falar só de prosperidade, ninguém deixa rolar. Mas as mazelas que a gente vai carregando, você não quer ouvir, não quer enfrentar, não há mudança, porque não há purificação, você precisa passar pelo processo de purificação, ou seja, eliminar tudo aquilo que a gente carregou no passado para ser uma novidade de vida agora, e o seu coração está aberto para a graça fazer diferença em sua vida. Purificação é quando o passado, essa é a definição de purificação, é quando o passado não é mais capaz de obstruir a minha relação com Deus no presente. Se você não foi purificado do seu passado, você tem um coração petrificado, que obstrui a sua relação com Deus. Por isso você clama e não consegue chegar
a viver uma intimidade com Deus e não vai conseguir. O máximo que você vai conseguir é virar um religioso. Você vai lá, fica aquele religioso mecânico, não há mudança, não há vida compatível com Deus, não há crescimento, não há maturação espiritual, não há nada disso. Você não vai gozar da intimidade com Deus. É por isso que você pode chamá-lo de Senhor, mas Ele não te conhece. Não porque Ele não conhece você, mas Ele não te conhece intimamente, nunca te permitiu adentrar a intimidade dele. Não importa o mal que o mundo te fez. O importante é o que você vai fazer com esse mal que o mundo te fez. Eu não estou negando a sua dor, não estou negando o seu sofrimento, não estou negando a sua realidade, mas não quero que esse sofrimento, essa dor e essa realidade negue Deus na sua vida. Enquanto você manter isso vivo, você vai ser igual àquela mulher que derrama uma lágrima pura, mas fala assim, eu não é no pé, eu vou preferir enfrentar a dor, enfrentar o risco, enfrentar a tudo, do que perdoar. Aí você vai falar para mim assim, eu não faço isso, que coisa absurda você faz. Pode ser nas pequenas coisas. Toda vez que você volta lá atrás para justificar alguma coisa aqui no presente, é porque você não rasgou a dívida. E você está transformando dádiva em dívida. Você não pode ver o que Deus está fazendo por você. Nem pode ver o que Deus pode fazer por você. Porque você não consegue enxergar o que Ele fez. E você não consegue se desvencilhar do que Ele fizer no mal. Então, isso não é algo teórico. Ou você recebe no seu coração, ou você vai continuar vivendo essa história. Qual história que você quer viver? A história daquela mulher que não só deformou as suas emoções, o seu interior, mas deformou literalmente o seu coração, ou você quer viver uma outra história? Você quer passar pela operação dos homens incapazes, ou você quer passar pela operação de Deus? Você não vai construir uma nova história enquanto não se desvencilhar do passado. Não há como fazê-lo. Ah, mas eu me justifico. O Senhor não sabe o que aconteceu comigo. Quem nos justifica é Cristo. Não são as nossas experiências que nos justificam. A justiça que está sobre nós não vem das nossas experiências, vem da graça de Deus. E essa graça não vem para nós, certo? Por mérito. Ela vem por Deus, mediante a fé. E essa fé não vem de quem está sentado nas suas amarguras e ressentimentos, mas daquele que anda olhando para frente e construindo uma nova história. E eu sei que eu não posso fazer isso mudar na sua vida, mas Deus pode, se você quiser de fato. Agora, nós vamos participar de uma ceia. Você vai carregar para essa ceia a amargura que você tem no seu coração, você vai carregar para essa ceia o desejo de um coração limpo. Ao invés de contar o mal que o mundo te fez, conta o bem que Deus te faz. Como eu disse, não é fácil. Só Deus pode, pela graça. Há situações muito difíceis, e eu concordo e sensibilizo com você, mas não há nenhuma que lhe justifique preservar a amargura, a ira e o ressentimento. Porque isso não vem de Deus, isso vem do inimigo. Isso vem da mentira que é exalada pelo diabo e suas armadilhas para dizer para você, fingue, não ceda, porque você tem razão, você fizeram mal para você, essa pessoa ou essa situação, não pode ficar assim. E você acha assim com orgulho, eu vou manter
a minha firmeza e não vou de fato alguma. Tem pessoas que falam com orgulho, não perdoo. Eu estou falando de crente. A falta de perdão, volto, reitero mais uma vez, a falta de perdão não é uma opção sua nem minha. Falta de perdão é pecado contra Deus, é rebelião contra a ordem de Deus. Você, quando se nega a perdoar, você está dizendo sim para o diabo e não para Deus. Hoje, Deus quer operar na sua vida. Deus quer limpar o seu coração. Essa palavra não foi só para você pensar, meditar, interiorizar, foi para você receber. Agora, se o seu coração está duro para receber, é mais um motivo para você orar, Senhor. Abre. Remova essa pedra. Remova essa pedra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, vamos ficar de pé. Eu quero que você que está aí ore, e até aqueles que não estão aqui presentes, possam também ouvir pela internet, possam orar. Quantas pessoas que você conhece que não conseguem mudança, progresso espiritual, relacional, porque preferem carregar uma amargura, um ressentimento? Quantas pessoas? Quantas vezes você não tem tido uma relação íntima com Deus por causa disso? Agora é hora de você colocar diante de Deus. Feche os teus olhos. Coloca diante de Deus. Qualquer mal que te fez vale o bem de Deus na sua vida. Qualquer mal que o mundo te fez vale ficar fora da presença de Deus. Você acha que está gozando a presença de Deus revelada, quando na verdade você só está presente na igreja. Quanto de Deus você pode ter, quanta graça você pode receber e está sendo impedido. Mas eu não pequei, foram eles que pecaram contra mim. Não interessa. A partir do momento que falta perdão no seu coração, é você que está pecando com Deus. Pois a palavra de Deus é muito clara, se você sabe o bem que deve fazer e não faz, você está pecando. E quem peca não tem comunhão com Cristo. Você pode estar unido a Cristo, mas jamais vai desfrutar de uma comunhão verdadeira. Essa é a hora de te libertar das amarras do pecado, do passado, e te libertar da armadilha de Satanás. Não são as pessoas nem as circunstâncias que nos prendem ao passado. É Satanás que nos prende para nos impedir de viver as promessas de Deus na nossa vida. Você não consegue olhar para frente. Você não consegue crescer, amadurecer, enquanto não se desvencilhar. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, que essa mensagem só pode ser verdadeiramente causadora de transformação em nossa vida se a recebermos no nosso coração, estivermos verdadeiramente o desejo de nos purificarmos, de nos desvencilharmos do passado. Que isso não seja apenas uma ação mecânica, mas isso que seja dinâmica, Senhor, porque a relação verdadeira de um servo do Senhor com o Senhor é uma relação dinâmica, de mudança, de crescimento, de progresso. Afinal de contas, Senhor, é uma relação que nos leva cada dia para o céu. Não uma relação que nos mantém cada dia fincados na terra. Aí opera na vida dos teus filhos nessa manhã. Não só na mente, mas principalmente no coração. Desfaça as amarras, as ciladas de Satanás. Tira essa amargura, essa ira, esse ressentimento, movido por palavras, por atitudes, por circunstâncias, Senhor.
Tira, limpa, limpa. Que haja agora, Senhor, uma entrega de cada um do passado, Senhor. Que nós possamos entregar, porque o passado a Ti pertence, Senhor. O que vem para nós são as promessas do futuro que nos fazem viver melhor a cada dia. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, com todo o poder, derrama graça. E essa graça só pode penetrar em corações abertos, não em corações fechados, endurecidos. Opera, Senhor. E aqui, Senhor, não esteja ninguém como aquela mulher que preferiu o risco da cirurgia humana, que preferiu manter a causa de toda a sua enfermidade, que preferiu perder a vida ao liberar perdão e abrir-se para a graça poderosa do Senhor, que cura, que cauteriza as feridas, que transforma vidas. Que haja agora uma cauterização das feridas do passado, para que nós possamos ser livres de fato, para olhar para frente e ver as promessas do Senhor e exercer a graça do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.